que se preparou para estar esse momento com eles, Pai. Porque o culto dos adultos aqui continua. E lá também, para a tua honra e para a tua glória, essas crianças te louvam e engrandecem o teu nome, Pai. Obrigada. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Devagar, devagar, devagar. Som. Muito boa noite, eu sou o André Mendes. Que honra ter vocês aqui. Som. Pode aumentar mais, por favor. Obrigado. Graças a Deus, que bom que você está aqui. Eu sou André Mendes, sou um dos pastores, tenho uma honra de servir aqui convosco. Quero saudar também todos os nossos visitantes e também aqueles que estão na internet. Que bom que você está conectado conosco. Você é sempre bem-vindo aqui. Quando puder, vem ter conosco cá presencialmente, que você vai encontrar as pessoas mais finas do Algarve aqui na Lagoinha de Portimão. Graças a Deus. Diga. Amém? Pode vir aqui. Ok, eu queria falar com... Quem aqui anda assistir televisão? Quem anda assistir televisão? Ninguém anda assistir televisão? Só eu? Levanta a mão para saber quem assiste televisão aqui. Ok, só alguns. Todos viram? E quem vive cá em Portimão? Ok, vocês viram, tivemos aqui há uma semana atrás uma quantidade enorme de pessoas, né? São os peregrinos que vieram para o movimento da juventude lá em Lisboa, mas eles estiveram cá. Aquilo que nós chamamos de, você pode chamar também de peregrinos. E esse país todo ficou voltado para aquele evento específico, daqueles peregrinos que vieram a ter cá em Lisboa com um único objetivo. E eu gostava de falar sobre o verdadeiro peregrino, que todos nós somos estrangeiros e peregrinos. Portanto, se você tem a Bíblia consigo, quero convidar-te a abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Acompanhe comigo essa narrativa linda do apóstolo Pedro. Lembremos de quem Pedro era. Pedro foi, um certo dia, alguém que estava a pescar, e o próprio Jesus estava a passar pela Galileia, onde havia muitos pescadores. E o André falou para Pedro, que é irmão de Pedro, disse: olha, eu conheci o Messias, aquele que nós estávamos à espera. E eles eram pescadores. E Jesus, então, pessoalmente, estava a ensinar bem ao pé onde Pedro trabalhava. E Jesus chamou Pedro: vem, segue-me. E Pedro, ele foi um pescador de homens, como Jesus depois veio recodificar o seu nome, como pescador de homens. E depois nos evangelhos alguém vem dizer que Pedro, né, os apóstolos, os pescadores, eram pessoas que não tinham muitas condições acadêmicas ou capacidade intelectual para escrever. Mas até Cristo entrar na história. Posso ouvir um amém? Muitas pessoas dizem por aí: não tem capacidade para nada, mas até Cristo entrar na história, tudo muda. E o apóstolo Pedro, então, como nós sabemos, foi uma das pessoas que andou ao lado de Jesus. Eu quero falar aqui convosco que você tem que recodificar de quem é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro não só é aquele homem que negou Jesus, mas foi um grande pregador da palavra de Deus, cheio da plenitude do Espírito Santo, ao ponto dele escrever cartas pequenas, mas ele era um pescador de homens, e ele escreveu a carta, uma carta de preocupação, uma carta para aqueles que sofrem, uma carta para aqueles que são peregrinos, para aqueles que são estrangeiros. Quem é estrangeiro aqui, levanta a mão. Então eu espero que eu fale com você e possa ajudar-te. Portanto, aqui vem a narração de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, acompanhe comigo, é um texto deveras um bocadinho expansivo. Vamos ler a partir do verso 11. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor,
Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, que praticam o mal, e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus, e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições, sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem feito o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morressem para os pecados e vivessem para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, estrangeiros e peregrinos. Oremos. Pai, nós estamos aqui, nós precisamos do Teu Espírito Santo de Deus, para revelar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, mas que nós não possamos simplesmente só ouvir mais um sermão, mas possamos ser praticantes da Tua verdade, da Tua palavra, que nós possamos ser efetivos na vida aqui, como estrangeiros e peregrinos. Por isso, Pai, ajuda os meus irmãos, ajuda a mim próprio, para que nós possamos viver a Tua palavra, e a Tua palavra ser viva em nós, no nome de Jesus, amém. Como nós vimos então, nós vimos muitos peregrinos, eles fizeram então uma caminhada, uma passagem, e todo peregrino tem alguns aspectos a ser considerado. Nós, obviamente, nós não vamos só a Lisboa, nós vamos para o destino celestial que Jesus reservou a nós. Posso ouvir um amém? Todos nós, todo ser humano foi criado para a eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Não sou eu que digo, é a Bíblia. E a palavra é espírito e vida. O mundo há de passar, mas as suas palavras não vão passar. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. A palavra é 100% verdade. No entanto que a palavra fala tanto das coisas más, mas das coisas boas também. E uma das coisas boas é que tudo aquilo que você passa como sofrimento, o apóstolo Paulo está a escrever aqui sobre o sofrimento. O teu sofrimento é temporário. Posso ouvir um amém? Vai passar, querido. Vai passar, querida. Lembre-se de que você não é desse mundo aqui. Deus criou-te para a eternidade. E 5 aspectos que eu queria colocar sobre os estrangeiros e peregrinos, pode passar por favor? Uma das coisas que o peregrino tem que saber é a sua identidade. Depois disso, quais são os desafios desse peregrino? Qual é o testemunho que ele leva? Qual é a sua missão? Qual é o impacto? Qual é o objetivo? Qual é as suas hipóteses a serem testadas? É preciso ter perseverança, porque um peregrino, eles têm um destino, mas como lá chegar? Há uma jornada a ser seguida. Portanto, se você está aqui numa jornada, eu quero dizer que o que você está a viver não é o seu destino final. Quem dá a última palavra é Deus, e o destino que Deus tem para ti é a eternidade, o céu. Está preparado? E também é preciso ter um propósito, é preciso ter perseverança e ter um propósito. No versículo 11 e 12, pode passar, nós lemos a seguinte sentença: amados, o Pedro vem dizer aqui, de forma gentil, entregando uma mensagem já de conforto. Tu és amado, Cristo morreu por ti, Ele te ama, Ele deseja que você na sua jornada tenha uma jornada suave e tranquila, consciente de que Ele é contigo.
E se você não sabe se Ele é contigo, uma coisa é certa: Ele vos ama. E isso é incondicional. Amados, eu insisto, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Há uma luta interior, há uma luta espiritual, há uma luta que nós estamos a batalhar ou a trilhar, na qual nós precisamos entender qual é a nossa identidade. E essa luta, essa guerra, parece ser tua, mas eu quero dizer que quem está no trono é o Senhor, porque é Ele o Senhor dos exércitos. Posso ouvir um amém? É Ele quem luta por ti. E eu quero lembrar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivam entre os pagãos, aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não entendeu ainda a sua identidade como um peregrino, está nessa vida aqui como sem destino, está a viver, mas sem aonde vai parar, onde é o destino final. De maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Primeiro aspecto é a identidade do peregrino. O peregrino, ele tem que entender que ele é amado. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, eu e vocês, meus amigos visitantes, você que está na internet, escreve aí no chat, identidade de peregrino, escreve aí, compartilha conosco. Se você então está neste mundo, você tem que, se você tem uma vida que é meramente consciente do que quem você é, por que você está nesse mundo, constituir uma família, trabalhar, realizar sonhos, viajar, ganhar dinheiro, tudo isso é importante, mas a questão é: para onde vais? Quantas vezes eu já encontro os irmãos da Lagoinha, basta você andar para o Portimão, em qualquer estabelecimento você vai encontrar alguém da Lagoinha, sim ou não? Tem sempre alguém da Lagoinha ali. E eu pergunto: então, como é que estão as coisas? Estou na correria. Mas está a correr para onde? Pretende chegar, está a fazer tudo isso, está a viver tudo isso, está a investir tudo nisso, para quê? Qual o teu objetivo? De tanta correria, tanta ansiedade, tanta depressão, tanta perseguição, tanta pressão da sociedade, do futuro. Meu querido, saiba quem tu és. Tu tens uma missão, e a tua missão é agradar a Deus, é andar com Deus e estar preparado para o verdadeiro destino que Deus tem para ti, que é a eternidade. Assim como o apóstolo Pedro chama amados, Abraão também foi um homem muito amado, porque ele é o patriarca da nossa fé. Foi por ali que Deus instituiu então o seu povo, pedindo para Abraão sair da sua parentela. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que te mostrarei. Abraão fez isso, mas é uma pré-figura daquilo que Jesus faria por mim e por você. Jesus também saiu da sua terra, da sua parentela celestial, para vir a este mundo, para que eu e você entendêssemos que nós somos amados. E que você neste mundo, você vai ter preocupações, você vai ter lutas, bem, mas tem bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E você é meramente um viajante, um peregrino, um estrangeiro nesse mundo, porque o seu destino final é a eternidade, porque você foi criado para a eternidade. Comece a pensar na eternidade, meus amigos. A vida aqui é passageira. Abraão então, ele saiu da sua terra, viveu como estrangeiro, e ele então conseguiu vivenciar a promessa de como um peregrino. Ele obteve então aquilo que seria a promessa, um filho, para se tornar pai de uma grande nação. E Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, pai de uma grande nação, com um filho. Mas aquele filho também teve outro filho. E hoje nós podemos ver que o povo de Deus, o reino de Deus é estabelecido por aquela linhagem. Mas agora chegou aos gentios. Mas isso é tudo para dizer
de que nós somos peregrinos nessa terra. E nós temos uma identidade, nós temos um historial. E quando você tem uma identidade, lá vem indicando teu pai, tua mãe, de onde tu veio, quando tu nasceste. Só não tem quando tu vais morrer. Ainda não, só no óbito. Mas eu quero dizer-te que a sua identidade você é um cidadão do céu. E você tem que viver com a mente voltada para isso. Atenção, não torne as coisas deste mundo algo que Deus nos colocou para ser temporário, como eterno, com significado de eterno. Por isso nós podemos ver que a identidade do peregrino, assim como foi com Abraão, em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus enviou Jesus para que você tivesse paz e salvação. E a salvação está atrelada àquilo que nós chamamos de vida eterna. A vida eterna é para todo aquele que crê. Em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A identidade do peregrino é a vida eterna, alguém que é cidadão do céu. O segundo aspecto que eu quero falar convosco é que todo peregrino tem os seus desafios. Pode passar, filho. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O apóstolo Pedro estava a falar aqui sobre o sofrimento, porque todos nós sofremos com os desejos carnais. E os desejos carnais são contra a nossa família somente, contra só si próprio, contra as suas coisas materiais, sua casa, seu trabalho. Não, guerreiam contra a sua alma. Bem, meus amigos, então como é que eu vou ser lá no céu? Bem, você vai ser um ser espiritual. Você vai ter, a sua alma é o mais importante para Deus, porque todo ser humano, os filósofos já fizeram uma classificação humana, muito conhecida principalmente na filosofia, que todo ser humano é corpo, alma e espírito. Espírito e alma, a alma é a vida. Então a nossa vida aqui, ela deve estar centrada naquilo que é a nossa missão como peregrino, que nós venhamos ter cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito. Aquilo que nós consumimos no nosso espírito, é aquilo que nós vamos praticar de forma fisiológica, e vamos externar as nossas ações, os nossos pensamentos, e também aquilo que consiste a nossa cognição, a nossa forma de estrutura mental, está refletida naquilo que nós cremos, que são as nossas crenças. E eu estou aqui para dizer nesta noite que você precisa se preocupar com a sua saúde espiritual, porque nós temos uma guerra, um desejo carnal. E a nossa guerra, a palavra diz, não é contra a carne, mas contra o espírito, porque o desafio do peregrino é manter-se no caminho em santidade. Posso ouvir um amém? Viver em santidade, queridos, é uma atitude de coragem, é uma atitude de desafio, é uma atitude de peregrino, onde você vai na contramão do sistema. E é isso que Pedro está a dizer aqui. Ele está tendo uma conversa honesta de como nós devemos guerrear a nossa vida. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7: e para que não me exaltem pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Interessante que nós hoje somos muito exploram de nós a nossa imagem, não é mesmo? Por isso que é Facebook, né? A face, a cara. Queremos ser vistos. Bem, cuidado com essa guerra.
Porque você não foi criado para este mundo aqui. Você é um estrangeiro e um peregrino diante de Deus. Você foi criado para a eternidade. Invista na sua saúde espiritual, assim como Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve um encontro com Cristo, Jesus disse para ele: para que você seja um instrumento de salvação para o meu povo. E Paulo foi para os gentios, foi para os pagãos. Ele tentou com o seu próprio povo, mas o povo não quis. E isso é um reflexo da pessoa de Cristo. Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. É como nós passarmos domingo após domingo, aqui neste lugar, a ouvir o que Deus deseja para a nossa vida, e nós abstermos daquilo que Deus colocou no nosso coração, de que nós somos seres eternos, e nós temos que investir na nossa saúde espiritual. Que nós façamos como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse o seguinte: que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se você é um peregrino, além de você saber que você é amado como identidade, você precisa entender os desafios do peregrino. No seu caminho vão haver muitas influências, muitos estímulos para que você se desvie do seu destino eterno. Mas eu estou aqui para dizer: abstenha-se dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma, porque você foi criado para a eternidade. Terceiro ponto que eu quero falar convosco é que o peregrino tem um testemunho. E o testemunho é que nós venhamos viver de maneira exemplar. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre isso aqui. Há muitas pessoas aqui que já viveram muito mais que eu. Mas eu também já vi muita gente que já viveu muito mais que eu a fazer coisas que nem minha filha, com a pouca vivência que ela tem, faz. Mas eu quero dizer-te que nós temos um exemplo fantástico na Bíblia, que foi Daniel. Daniel sofreu uma pressão enorme para que ele abrisse mão da sua fé e contaminasse com as coisas deste mundo. Nós sabemos que ele foi exilado da sua cidade, do seu país, para viver no outro país, como estrangeiro e como peregrino, e lá foi concedido a ele vários desafios para que ele pudesse se contaminar, para que ele se pudesse perder na sua identidade, para que ele pudesse perder nos seus desafios, mas ele foi fiel. Ele pediu: não, eu não quero me contaminar com essas coisas, eu vou servir, eu vou fazer, mas eu sei quem eu sou. E a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Então, em Daniel capítulo 6, verso 4 diz: então os administradores e os governantes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nenhum erro, nem culpa em Daniel. E Daniel é mais um reflexo, mais um homem de Deus, de um reflexo da pessoa de Jesus. Jesus veio a este mundo para morrer para aqueles que fizeram tudo errado, para todos aqueles que acharam que estavam sem esperança. Ele veio sem culpa para morrer por aquele que tem culpa. Só assim ele poderia ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro sem defeito. E Jesus, então, ele morreu por mim e por você, mesmo quando fazemos coisas erradas. O exemplo de Jesus, quando na cruz, ele podia indagar: eu sou filho de Deus, sumam. Podia fazer como o Thanos fez em Marvel, sumir com toda a gente. Só alguns vão entender essa referência. Mas Jesus ficou calado. A Bíblia diz que ele foi para a cruz e ele não falou nada. Ele foi como um cordeiro, foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. Como peregrinos, como estrangeiros, eu quero dizer-te que nós fomos criados para a eternidade. Foi por isso que Jesus, ele veio a este mundo, morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele ressuscitou, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Só que Jesus não pode estar na presença de um testemunho ou um testemunho, porque Jesus é puro, ele é santo, ele não pode estar na presença do pecado.
E nós não podemos ir para as moradas celestiais enquanto tivermos pecado. Se você tem alguma coisa ainda que precisa acertar as contas com Deus, faça isso. Você não precisa de intermediários para ter o seu perdão, porque você pode ter um encontro com Deus agora mesmo, no seu lugar, nos seus pensamentos, basta você crer. Por isso, viva entre as pessoas que não creem de maneira exemplar. E aqui eu me dirijo às pessoas que têm negócios, eu me dirijo às pessoas que fazem trabalhos, talvez que possam ser considerados subalternos. Sejamos fiéis, exemplo em tudo. Principalmente porque nós não somos dessa terra. Porque nós somos peregrinos e somos estrangeiros, literalmente. Que as pessoas possam encontrar Jesus através do seu testemunho. Mas eu não faço nada de errado, eu faço tudo que é bom. Eu sou bonzinho, eu não trato mal ninguém, não faço ninguém sofrer bem. Não é o suficiente, querido. Você precisa ter um encontro com Cristo e entregar a sua vida a Ele, o seu futuro. Porque você é um peregrino estrangeiro. E você não pode estar na presença de Deus com coisas impuras. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É por isso que tu e eu fomos criados para a eternidade, porque nós somos estrangeiros e peregrinos. E o que fala mais do que o seu fato, a sua concepção residual de cristão, é o seu testemunho. Portanto, vivamos entre os pagãos de maneira exemplar. O quarto aspecto que eu gostaria de falar com você é sobre a perseverança do peregrino. Nós temos que esperar no Senhor todos os dias. Os nossos planos, idealizações, sonhos são bons, mas o plano de Deus para a sua vida é melhor ainda. E por que não confiar nele? Se tu fosses um investidor com grandes recursos monetários, eu tenho certeza que você não colocaria os seus bens, os seus investimentos na mão de alguém que pudesse ser medíocre com seus recursos. E por que nós tentamos agir assim com Deus? Agimos de forma medíocre com Deus. Temos que entregar tudo a Deus. Inclusive a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo o resto Ele fará. Por que você não pode confiar também a sua vida, o seu espírito a Deus? És capaz de confiar em tanta coisa, num piloto de avião, no autocarro, no motorista de autocarro, no segurança de um banco. Você pode confiar o seu dinheiro num banco que amanhã pode desaparecer, pode levar o teu dinheiro embora. E por que nós não podemos confiar naquele que morreu por nós, por amor, e tem um plano maravilhoso para mim e para ti na eternidade? Qual é a dificuldade de entendermos e conscientizarmos, internalizarmos esta promessa? Assim como José teve todas as possibilidades de falar: não, eu não quero entregar. Os seus irmãos, desde pequeno, foi injustiçado. Os seus irmãos jogaram ele no poço. Foi vendido como escravo. Foi acusado como um abusador sexual na casa de Potifar. Mas olha só o que José disse quando ele foi preso de novo. O próprio José disse para aquele que a acusou: ninguém é maior do que nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, falando para a mulher de Potifar, porquanto tu és a sua mulher, como pois faria tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Eu não vou transar com você, eu não vou perder minhas bênçãos, por causa de um momento de fraqueza, desejo carnal. Porque eu não peco contra ti, contra a minha família, eu peco contra Deus. E a vida do peregrino, ele tem que ser perseverante, todos os dias. Deus, eu preciso de ti, eu confio em ti. Deus, me ajuda nessa conversa. Deus, me ajuda com minha filha. Deus, me ajuda com essa relação com meu marido. Deus, me ajuda nesse negócio que eu preciso fechar. Deus, me ajuda com esse empréstimo que eu preciso. Deus, me ajuda. E Deus, Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel e justo, e não é homem para que minta. Nós podemos ver isso em 1 Pedro 3,16, o próprio Pedro diz: tende uma boa consciência
para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Assim como os portugueses dizem, eu digo muito bem para minha filha, em todo lugar que ela vai: filha, porta-te bem. Eu estou aqui para dizer, meu visitante, amigo, amiga, você que está na internet, tem te portado bem? Para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal. E José, então, nós sabemos que toda acusação dos seus irmãos, ele se deparou com seus irmãos mais tarde, e ele podia ter criado uma vingança contra os seus irmãos, depois de muitos anos, mas José disse: vocês arquitetaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Sabe aquela malta que anda contra ti, que anda te lançar, que anda gozar de ti, excluir-te, diminuir-te? Bem, fica tranquilo, que a Bíblia diz o seguinte, guarda isso no teu coração: os humilhados serão exaltados. Aleluia! E a última coisa que eu quero partilhar consigo é que o peregrino, ele precisa ter um propósito. O que adianta chegar no destino, sendo que ele não se autoconstruiu naquilo que consiste a sua pessoa, quem ele é, a sua posição. E nós temos a rainha Esther. Pedro disse o seguinte: observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Glorifica a Deus em tudo, viu? Observem as boas obras. Olha que interessante. A rainha Esther, você sabe que ela foi escolhida pelo rei para que seja uma das suas principais mulheres, que havia outras, mas pronto, isso é no tempo da Bíblia, não para agora. Rainha Esther, então, ela tinha que salvar o seu povo. Todo o futuro daquele povo estava na mão da rainha. Obviamente estava de Deus, mas Deus usou a rainha Esther. Mas Deus disse o seguinte para ela, Esther capítulo 4, 14: porque se de todos te calares neste tempo, falou para a peregrina Esther, se tu te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino? Qual é o teu propósito? Eu espero que você viva o teu propósito com toda a intensidade do seu coração. O teu propósito é glorificar a Deus, porque você foi criado para a eternidade. Ele já disse aqui: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Glorifica a Deus nos seus caminhos. João 11:4 diz: Jesus estava com Lázaro, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Até na morte, meus amigos, no mais profunda intensidade de desespero da sua alma, de tristeza e desamparo, que seja para a glória de Deus. Que nessa hora você levanta um cântico de louvor, de adoração a Deus, dizendo: mesmo que eu perca todo recurso, perca tudo, eu confio em Ti, eu glorifico o Teu nome, porque Deus está no trono, viu? E ninguém tira Ele de lá. Qual o destino final de um peregrino? Pode passar. O destino final, meu e teu, é a eternidade. Isso é, obviamente, que é muito melhor que isso, né? Isso é do Superbook, é a única imagem que eu achei para que pudesse demonstrar o céu. Para onde você está indo como peregrino estrangeiro? Deixa minhas últimas palavras, as palavras de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for
e preparar-vos lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, você esteja também. Amém? Você é peregrino e estrangeiro nessa terra. O seu destino final não é aquilo que você está vivendo neste momento. O seu destino final é ao lado do Criador do universo e da pessoa de Jesus. Você foi criado para a eternidade. Onde está o seu tesouro, ali também está o teu coração. Eu espero que o teu tesouro não esteja neste mundo, mas esteja nas coisas do céu. Por isso eu não posso concluir esse tempo sem dar oportunidade para aqueles que ainda não sabem, são peregrinos estrangeiros, estão nesta vida, mas não sabem o seu destino. Eu estou aqui para clarificar-te. Você foi criado para a eternidade. Mas como é que eu posso chegar pela eternidade? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tens que crer em Jesus, naquilo que Ele fez por você. Abaixa a cabeça e feche seus olhos, por favor. Se você deseja ter Jesus no seu coração, quer receber a vida eterna, é muito simples. Faça essa oração comigo. A oração é muito simples. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém. Se você fez essa oração, nós acreditamos que você recebeu agora a vida eterna. Só basta dizer-te uma coisa: bem-vindo ao lar. Você chegou num bocadinho da eternidade, que é com aqueles que também vão para a eternidade. Se você fez essa oração, no final de tudo, vamos ter muitas coisas ainda, eu vou estar ali do lado, eu quero orar por você. Se você fez essa decisão, eu quero falar com você, quero entender, te quero explicar através da Bíblia o que significa agora ser um cidadão do céu. E você pode vir ter comigo, as pessoas vão embora, vão estar por aí, eu vou estar aqui. Você pode vir ter comigo. Se você precisa de uma oração, eu também posso orar por você. Tá bom? Deus abençoe.